A Bíblia compara o crente diligente, o crente fiel, o crente que espera em Deus como uma águia. Agora, existem crentes, assim como na natureza, que é muito complexa, que parece mais um enrola-bosta. Irmão Josué, o que é isso? Isso é um escândalo? Não. Enrola-bosta é esse besouro que você está vendo aqui. É um besouro, primeiro, que ele se alimenta de fezes. Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje são 2 de fevereiro de 2025. Irmãos, eu vou falar de um assunto aqui, não se assuste com o título do vídeo, tá? Isto é ciência. Eu vou falar aqui de uma parte científica de algumas espécies, tá? Para comentar um comentário ou repercutir um comentário de um irmão. Então, quando você vê o título assim, não é? O besouro enrola bosta. A águia é o crente. Isto é ciência, é Bíblia. Não se assuste, não é baixaria. Longe de mim é postar conteúdo que seja um conteúdo nocivo. Nocivo aos bons princípios e às boas práticas. Mas para tecer comentários, repercutir esse comentário que eu vou fazer e também de alguns outros, é necessário a gente lançar mão de certas comparações, tá certo? Então, eu vou responder um comentário de um irmão, aliás, eu vou reforçar, porque teve uma pessoa que constantemente vem aqui no meu canal, uma pessoa louca, né? Parece que está no mundo da lua, no mundo da fantasia, é cego espiritualmente, não enxerga, porque para defender, não é, essa gestão com todos esses desvaneio ou devaneio só sendo louca, a pessoa só sendo louca e também fazendo parte, irmãos, daquelas pessoas que não eram israelitas e saíram no meio dos israelitas, no Êxodo, e causaram grandes prejuízos, fazendo a nação israelita pecar e a ira de Deus acendesse contra ela. Está lá no livro de Êxodo, no livro de Números, tá? Na saída do povo israelita, saiu uma mistura de gente que não era israelita. Portanto, uma pessoa disse o seguinte, neste último vídeo que eu publiquei: o pastor Ailton José Alves é um grande homem de Deus. Não fale mal dos pastores, não. Deus vai cobrar muito caro. O Ministério das Assembleias de Deus, Ministério de Pernambuco, é o que mais cresce no Brasil e no mundo. Essa pessoa vem constantemente, ele vive, ou ela vive num mundo de fantasias, e com certeza eu vou compará-la a um besouro aqui chamado besouro, sem nenhum desrespeito, sem nenhuma ofensa, isso é ciência, a um besouro chamado enrola-bosta. Esse besouro eu brincava muito com ele, né? Um besouro preto, está aqui a figura dele, vocês podem ver. E assim, irmãos, quando eu era criança, eu brincava muito com esse besouro, apesar, né, dele ser altamente nocivo, provavelmente à saúde, devido ao meio ambiente em que ele vive, convive e do que ele se alimenta. Mas, infelizmente, é a natureza, é a espécie dele. Assim também como tem muita gente no mundo e, consequentemente, já que a igreja está no mundo, obviamente tem dentro da igreja. Então, teve o nosso irmão Aguinaldo Romualdo que respondeu a ele o seguinte: paz do Senhor, irmão Moisés. O irmão poderia nos explicar por que é que esse grande homem de Deus mentiu em juízo, dizendo não conhecer o projeto Cidadania que ele mesmo criou? Poderia nos dizer também por que é que praticou crime de rachadinha? Se não for pedir muito, poderia também nos dizer por que é que ele mandou arrebentar e depredar o templo na propriedade da irmã Cosma? E para completar, o irmão acha certo um pastor ganhar 200 mil de salário? Se eu não estiver abusando de sua paciência, poderia também nos dizer se o irmão acha certo esse grande homem de Deus desviar dinheiro da igreja para benefício próprio e para pagar campanhas políticas? Sabe a resposta, irmão Aguinaldo Romualdo? Muito obrigado, porque você tem sido aqui neste canal um verdadeiro professor, paciente, capacitado, habilitado, educado, que tem respondido com muita classe a todas essas coisas insanas, infundadas,
e pessoas que estão fora, há pessoas que estão fora da realidade. Eu quero ler aqui Provérbios capítulo 16, versículo 4, porque uma grande maioria já se convenceu da inabilidade, da inapropriedade, da incapacidade dessa gestão continuar à frente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então a Bíblia diz aqui, olha irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 4, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. Então, essa gestão está aí por um propósito de Deus, mas nem com isso a gente vai aceitar, porque a Bíblia, em outras referências, imperativamente manda condenar as práticas do pecado no meio da igreja, no meio da congregação santa de Deus. Em Isaías, capítulo 35, versículo 8, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão o caminho. Então, para você e sua gestão que está errando, desviada do caminho, vocês são piores que os loucos. E ainda, irmãos, em Isaías, capítulo 40, versículo 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Esses que esperam no Senhor, e quem espera no Senhor é um crente diligente, um crente que medita, um crente que ora, um crente que se consagra, um crente que busca a santidade e um crente que não pode, de maneira nenhuma, ser conivente com o pecado, com a injustiça, com os desvios de conduta dentro da congregação dos santos. Esses esperam no Senhor. E a Bíblia os compara como águias. Você vai pesquisar aí sobre qualidades de uma águia. Primeiro, que ela habita em lugares seguros, em lugares altos, tem visão aguçada, sabe se alimentar, não se alimenta de qualquer coisa, não tem medo de nada, absolutamente nada, porque ela foi criada para ser o que ela é, uma águia. Quando fala de águia, fala de coisa altiva, não em termos de orgulho, mas em termos de possibilidades, de qualidades, de visão e uma série de outras coisas que você pode pesquisar aí a respeito da águia. Então a Bíblia compara o crente diligente, o crente fiel, o crente que espera em Deus como uma águia. Agora, existem crentes, assim como na natureza, que é muito complexa, que parece mais um enrola-bosta. Irmão Josué, o que é isso? Isso é um escândalo? Não. Enrola-bosta é esse besouro que você está vendo aqui. É um besouro, primeiro, que ele se alimenta de fezes. Quando eu era criança, irmãos, eu gostava de pegar esses besouros na mão e fechava, tá? E eles ficavam tentando sair, fazia, né, aquela pressão na minha mão, aquela cócega, e a gente prendia. A gente brincava muito com esse tipo de besouro, até porque naquela época meu pai criava, sabe o quê? Criava porcos. Olha só, criava muitos porcos, porque ele vendia porcos quando estavam grandes, né? Grandes. Criava patos, galinhas. Então, evidentemente, no quintal de casa, que não era pequeno, tinha esses besouros chamados enrola-bosta, que a gente chamava de embola-bosta. Então, assim como a natureza nos deu a águia, o leão, nos deu o tigre, nos deu o tubarão vindo para o mar, não é verdade, irmãos? Nos deu tantos animais que a gente olha assim, que é uma verdadeira natureza, uma inteligência, o próprio cão, o gato, animais limpos, animais que fazem bem, né? Quando estão em propriedade, quer seja no lar, quer seja na fazenda. Então, tem também alguns animais que são extremamente nocivos e nem por isso eles são extintos. Estão lá com a sua natureza, com as suas espécies, e eu quero falar do embola-bosta. Ele gosta primeiro, me desculpa a expressão, porque a ciência diz enrola-bosta, tá? Vocês viram aí. Ele não pode ver um bolo fecal, seja lá de quem for, que ele sai formando aquelas bolas e embolando e embolando. Eu não sei para onde ele vai com aquilo, mas ele é atraído, não sei se pelo odor, não sei se pela fermentação, e ele se delicia até, se alimenta com
aqueles dejetos. Há crentes assim, dentro da igreja, que gosta de bosta, como o besouro. Então, quando ele vê um grande bolo fecal, me desculpa a expressão, não é grosseira, a ciência diz também, quando ele vê uma bosta, então ele se delicia com o odor, com aquele ambiente fétido, com aquele ambiente... Agora, aí você diz assim, não, mas não pode, você é uma pessoa limpa, você é uma pessoa diligente, você é uma águia, você tem visão. Mas existem pessoas que, como o besouro enrola a bosta, que não somente o besouro, como os muitos micro-organismos... Agora, interessante, irmãos, é que esses animais são extremamente, assim, vamos dizer, extremamente importantes também na natureza, a natureza completa, tá? Eles estão lá segundo a sua espécie, segundo a natureza, se alimentando de excrementos, de bosta, mas eles fermentam, eles produzem adubo, tá entendendo? E a partir dali, como a natureza é muito sábia, Lavoisier foi um químico francês, eu aprendi isso no ginásio e nunca mais esqueci, que diz assim, irmãos, olha, na natureza nada se cria, nem nada se perde. Ou nada se perde e nem nada se cria. Tudo, absolutamente tudo, se transforma. Você deve saber o ciclo da água. Essa água que lava cemitérios, lava os próprios dejetos, lava cadáveres, lava animais em putrefação. A água, o ciclo da água, ele já está dizendo, é cíclico. A água vai e volta. Você bebe a água vai pelo esgoto, pelos canais. Depois, o governo, através de suas empresas, captam essas águas, fazem o tratamento e você torna a consumi-la, bebendo essa água. E como que se não bastasse a própria natureza com os seus ciclos, faz com que essa água se evapore, depois ela volta na forma de chuva e você torna a beber. De formas que não existe, teoricamente, um aumento ou diminuição da água no planeta, tá? Então, tudo se transforma. Nada se cria, nem nada se perde. Então, todo o ecossistema da Terra, Deus, na sua sabedoria, fez para uma finalidade. Até o homem mau, como diz lá em Provérbios, capítulo 16, que eu já li aqui, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia do mal. Então, irmão, você que está sentado aí nos bancos da igreja, que gosta de dejetos, que gosta de coisas fétidas, que gosta de coisa podre, não somente gosta, mas como até você vibra, você se sente bem, você é classificado, com certeza, tá? Tal qual esses animais que estão aí na natureza, que fazem parte de um ecossistema que, para aquele ecossistema, tem sua importância. Não é que você seja a melhor coisa. Você, como ser humano, você deve progredir, principalmente se for crente, você deve conhecer a Bíblia, as Escrituras, porque, conforme eu já li aqui em Isaías, capítulo 35, versículo 8, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Então não seja imundo, não compactue com o pecado, com as coisas abjetas, com os desvios de conduta, dessa gestão ou de quem quer que seja. Reprove-as à luz da Bíblia. Porque se você continua insistindo em dizer que o branco é preto, o preto é branco, o claro é escuro, o escuro é claro, e a Bíblia fala disso, você está fora da palavra. E você pode estar na igreja, mas não fazer parte da igreja. Assim como a nação de Israel saiu do Egito e com ela uma grande mistura de gente, e foi o motivo de muitos atropelos, muitos tropeços, você pode estar dentro da igreja, mas não faz parte da igreja. Porque o seu fruto, as suas escolhas, a sua visão, a sua percepção, assim o denuncia. Mas nem por isso você vai ser extinguido, porque todas as coisas Deus fez para os seus próprios fins. Até o homem ímpio, o homem mau, para o dia da perdição, tá? Então, que Deus em Cristo nos abençoe, te abençoe e procura ser diligente. Não chama de alto baixo, de claro escuro, não, irmãos. A luz da Bíblia te instrui para que não sejas enganado. E com o teu engano, sejas fatalmente aportado nos umbrais das trevas exteriores, porque só quem vai entrar na cidade pura, santa, imaculada, incontaminada, é quem anda no alto e sublime caminho. E esse caminho é a luz da palavra de Deus. Que Deus em Cristo a todos abençoe.